Tá, vou tentar me comportar. Opa, deleta. Pera que eu perdi o foco. Olá, você está no canal Mais Ativa, sou Juliana Camassola e hoje nós temos uma convidada especial, a Nutri Graciele Gazola, que vai nos dar algumas dicas sobre como manter uma alimentação saudável nessa época de final de ano. Será que é possível a gente manter o equilíbrio? Ela vai mandar algumas dicas para saber como que a gente deve agir, o que a gente deve fazer para não enfiar o pé na jaca. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graciele Gazola, sou nutricionista esportiva e funcional. Hoje vou dar algumas dicas de vocês a respeito do Natal, final de ano e como então levar essa alimentação um pouco mais saudável. Graça, para começar, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e aí o pessoal mandou algumas dúvidas a respeito desse conteúdo, né? E aí eu vou começar com uma que falou assim, ó, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Final de ano, descartamos a dieta. Retomamos apenas 4 de janeiro. Qual é a tua opinião a respeito dessa afirmação? Na verdade, esse comportamento ele vem de muitas pessoas, né, acreditam nisso, que a vida saudável se baseia em dieta, em restrição e excesso, E nós, como nutricionistas, a gente tenta achar um equilíbrio no meio disso tudo, né? Então, dentre essa afirmação dele, eu diria o quê? O que pode ser feito nesse momento? E eu acho que o momento de festas, de final de ano, de aniversários, de casamento é um bom momento para colocar em prática a melhora do comportamento alimentar e da forma que é visto esse alimento. Então, ao invés de vou enfiar o pé na jaca mesmo, em janeiro eu volto, eu sei que vão ter outras festas ao longo do ano que ele vai enfiar o pé na jaca e vai ter essa ideia de voltar. Então, ao invés desse comportamento disfuncional, eu traria para um comportamento e um pensamento mais funcional, onde você vai estar num momento em família, com amigos. O principal foco não precisa ser a comida. Então, pode haver alimentos diferentes. Até acho que nem sempre a comida fit, por exemplo, é algo que vai salvar a vida da pessoa. Porque se ela comer a comida fit em excesso, essa comida fit vai ser fat também, né? Ao invés de comer um prato pequeno, um prato enorme, isso também vai ser um problema. Então, qual a minha orientação a respeito disso? De no momento da refeição, da ceia, elaborar um prato, elaborar um prato mais funcional. Então manter o que já vem sendo feito, né? Manter uma boa salada bem colorida. Se essa salada ela pudesse ser uma salada mais com frutas da nossa estação, né? Aproveitar esse momento que tem a manga, tem morangos, um molho mais agridoce, tentar buscar dentre as opções que estão servidas no cardápio a que a pessoa mais goste ou está com mais saudade de comer e realmente servir uma porção que ela vá comer. Então fazer esse prato equilibrado, tentar evitar ficar ao longo do dia muitas horas sem comer, porque senão chega o momento da refeição realmente com muita fome. E eu sei que muitas pessoas fazem isso porque eu vou chegar no momento, vou chegar lá no casamento, vou chegar no Natal e eu quero realmente aproveitar e comer tudo. Aí fica o dia todo sem se alimentar e aí chega lá e acaba metendo o pé na jaca literalmente. Porque não consegue parar. Eu digo que uma pessoa com fome não raciocina muito bem, né? Então o ideal é que faça sempre, antes de ir para a ceia de Natal ou para o Ano Novo, algum lanche um pouquinho mais leve, para que possa chegar nessa refeição e realmente raciocinar. Próximo do horário já desse evento, enfim, dessa confraternização, dá para se alimentar logo antes disso? Quanto tempo antes tu diria assim? Eu recomendaria antes de sair de casa, então em torno de 1 hora antes, 2 horas antes, porque a gente nunca sabe quanto que vai demorar até a refeição estar pronta. Então fazer uma refeição com frutas, pode ter um iogurte ou então uma panqueca com ovo, tudo vai depender do restante do dia, para que possa chegar no momento da refeição e estar realmente raciocinando, né, sem aquela fome de leão, para conseguir pegar um prato adequado. E também o que eu sempre costumo frisar com os meus pacientes, fazer escolhas inteligentes, né? Então no momento que você está na frente do buffet, escolher as opções que mais te agradam e no momento de terminar a refeição sempre vai vir a sobremesa, né? Então nesses momentos vai ter alguma sobremesa.
E eu sei que muitas vezes tem 5, tem 6 tipos, tem muitas sobremesas e super saborosas. Então é a mesma coisa da refeição, olhar quais sobremesas que mais apetecem, pegar um prato pequeno e servir pequenas porções ali, ou servir uma pequena porção. E procurar não repetir, porque provavelmente em algum outro momento vai estar tendo a oportunidade de comer essas coisas de novo. Eu acho que o grande problema está em o quê? Achar que esse vai ser o único momento, vai ser a última refeição da vida em que vai estar comendo aquele alimento. E na verdade, não é dessa forma. Eu faço uma pré-visualização do que vai ser servido, do que eu vou ter disponível. Vou escolher os itens que eu mais gosto, mas tentando sempre manter o equilíbrio. Não é que eu tenho que comer de tudo e muito, né? Eu acho que o grande erro está no quê? Existem muitas opções, né? Principalmente de carboidratos no momento da ceia, dessas refeições de Natal e final de ano. E muitas vezes tem uma arroz grega, tem uma maionese, tem uma farofa. Então, muitas vezes um pouquinho de cada acaba se somando muito. Então, realmente optar pelas opções que mais te agrada, né? E outra coisa que eu acho bem importante também, Ju, e que alguns pacientes me comentam, né? Agora é mais em relação ao teu trabalho. Mas estou de férias, então não vou fazer atividade física, né? Estou de férias, mereço não fazer nada. E eu acho que uma dica bem importante, talvez que até tu consiga frisar mais, mas é estar ativo mesmo nesses momentos, né, de final de ano, se manter com alguma atividade, enfim, uma caminhada, uma corrida, mas tentar manter o corpo ativo para que também o impacto ao metabolismo não seja tão grande. Exatamente. Dessa refeição um pouquinho maior, desse acúmulo de líquidos também, dessa retenção hídrica, né? Por conta de uma ingestão um pouco maior de carboidrato, de bebida alcoólica. Com certeza. E isso a gente vê bastante, que o pessoal vem numa constante, né, nesse final de ano, buscando então melhorar a aparência física, a estética, e aí a partir dessa época de Natal simplesmente some da academia. Não que tu tenha que estar matriculado na academia para realizar um exercício, uma atividade física, mas usa como desculpa muitas vezes, né? Minha academia vai ficar fechada durante um período, ou já que eu comi bastante, ou tô de férias, eu vou agora aproveitar e não vou fazer nada. Mas é muito importante manter essa rotina de vida saudável, tanto na alimentação quanto na atividade física, para o teu corpo entender que tudo bem. Tu talvez passou, sei lá, uma semana de folga, que às vezes é até bom pro teu corpo, né? Esse período de férias, mas se esse período se prolongar por muito tempo, aí tu vai ter perda de desempenho, de resultado, e aí pra correr atrás depois desse prejuízo vai ser muito mais difícil. A gente vem final de novembro, dezembro, o mês todo, tendo diferentes tipos de confraternizações, de encontros e sempre reunindo grande quantidade de alimentos e muitas vezes não saudáveis. Então o que acontece? Se tu vier durante o mês todo tendo esses deslizes, com certeza o teu resultado final vai ser comprometido, né? E muito mais se daqui a pouco, não, porque eu tenho janta, então eu não vou poder fazer uma caminhada, uma corrida, não vou poder ir pra academia porque eu tenho um compromisso. Usar isso como uma desculpa para não se exercitar ou para não ter uma alimentação saudável vai acabar comprometendo, e aí não adianta chorar porque o resultado vai ser catastrófico, né? O grande problema disso é que muitas vezes o peso que a pessoa ganhou nesse final de ano, nesse novembro, dezembro, entre festas, confraternizações, ele se mantém no próximo ano ou até mesmo aumenta. Porque esses desejos que a pessoa já se habituou no final de ano, eles vão se manter no início do ano. Ou seja, o açúcar a gente sabe que ele é extremamente viciante. Então tem que ter essa consciência do vou comer neste momento, mas assim que possível vou estar seguindo minha alimentação saudável. O que eu quero dizer com isso? Não é porque hoje à noite você vai ter uma confraternização que o dia inteiro vai ser seguido de besteiras. Então, o que é ideal? O café da manhã seja mantido de forma saudável, como sempre vem habituado. O almoço já mais leve, um lanche também pré-programado. E assim como em Natal e final de ano, fazer alguma refeição antes de ir para esse evento, né? E o que eu acho importante, Ju, até em relação à bebida alcoólica, né, que a gente ia comentar. Escolher um momento em que vai estar ingerindo bebida alcoólica. Eu sempre faço um questionamento para os meus pacientes.
Será que esse é realmente o momento que tu quer estar fazendo isso? Ou tu tá sendo influenciado a fazer isso pelas outras pessoas? Então é muito diferente tu ingerir bebida alcoólica uma vez no mês e ingerir toda a confraternização que tu faz. Isso acaba sendo muito prejudicial em relação a resultado, porque em 5 copos de cerveja, vou dar um exemplo, que é o que o pessoal mais consome, vai se ter em média 600 calorias, digamos assim. Então, para ter a perda disso ao longo do mês é bem complicado, né? Graça, mais uma pergunta aqui. A pessoa escreveu o seguinte: se eu trocar o refrigerante normal pelo Diet ou Light, eu estarei fazendo uma boa escolha? Algum tempo atrás era bem comentado sobre isso, né, Ju? Porque as pessoas acreditavam só em déficit calórico. Na verdade, hoje em dia já tem vários estudos que falam dos adoçantes artificiais em relação aos picos de insulina. Eu não considero uma boa escolha, porque a única coisa que você vai estar retirando do refrigerante é o açúcar e colocando um monte de adoçante artificial. Então não considero uma boa escolha. Nesse momento da refeição, a gente poderia ter outras bebidas saudáveis associadas, ou então se a pessoa realmente está com vontade de tomar um refrigerante, pega um pouquinho, meio copo do refrigerante normal, toma e acaba com o problema. Mas a gente tem outras ideias de bebidas que podem estar sendo associadas a essa refeição. Uma delas que eu acho bem bacana e gosto bastante de utilizar é água com gás, limão espremido e gelo. Eu acho ela uma boa estratégia, não vai estar agregando muitas calorias, não vai estar agregando calorias também, e o limão ele vai atuar no equilíbrio do pH estomacal. Então a questão da água com gás, limão espremido, uma água saborizada também com frutas vermelhas, pode ser colocado morango, framboesa, daqui a pouco uva, deixa picadinho no fundo da jarra, amassa um pouquinho, coloca na geladeira. Então uma água saborizada, água com gás, tentar cuidar dessa questão das bebidas que estão acompanhando essa refeição. Mais uma pergunta aqui, ó. Não consegui me controlar de jeito nenhum, meti o pé na jaca pra valer. O que eu tenho que fazer no dia seguinte? Na verdade, eu acho que essa dica ela vai para todo mundo, né? O desintoxicar o organismo após algumas refeições é bem importante. Então, no dia seguinte, primeira coisa é se hidrate muito bem, né? Hidratar bem esse corpo para a gente conseguir equilibrar de novo esse metabolismo. Acho importante fazer refeições leves, então tentar não ingerir muita carne vermelha nesse dia pós-jacada, digamos assim, né? Procurar deixar uma boa porção de salada no almoço, e boa porção que eu falo não é uma folha de alface e um tomate, é um prato cheio de salada, as frutas, umas 2 a 3 frutas, para que a gente consiga desintoxicar de novo esse organismo e ele consiga voltar à atividade normal. Então uma ideia que entra bastante agora e já está bem em alta é a questão dos shots antioxidantes e também dos sucos detox, que eles podem ser associados um em cada horário do dia, por exemplo. Então, sempre o melhor horário para ingerir compostos bioativos, para ingerir alimentos antioxidantes é o momento que se acorda. Então, nesse momento, pode ser priorizado um shot antioxidante, que até posso deixar aqui uma receita para vocês. Tenho várias, na verdade, que a gente acaba oscilando e trocando, mas a mais prática de todas é 100 ml de água com meio limão espremido. Pode-se usar também uma meia colher de chá de cúrcuma em pó e meia colher de chá de gengibre em pó. Mistura tudo e toma esse shot antioxidantes. Esse shot antioxidante. Aguarda uns 20 minutos para daí estar fazendo o café da manhã. Ou também pode ser feito o suco verde nesse horário ou à noite antes de dormir. Então, qual que é o suco que eu mais gosto, que eu mais acabo indicando por questão de sabor e de fitoquímicos? Você vai utilizar meia folha de couve, uma fatia de abacaxi, uns 3 a 4 morangos, pode-se usar gengibre ralado e meio limão espremido também. Água à vontade. A linhaça ou a chia também são bem importantes, porque aí tu vai adicionar um pouco mais de fibra a esse suco. E aí você vai bater no liquidificador, consome sem coar para manter a fibra. Graça, quero te agradecer muito por esse espaço, pelas tuas dicas, e a gente quer desejar um Feliz Natal, uma boa passagem de ano desse 2019 para 2020, que vocês consigam manter o equilíbrio, seguir as nossas dicas e que 2020 seja um ano repleto de coisas boas para todos nós.
Bom, pessoal, então assim como a Ju, eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo, um ótimo início de ano, que esse projeto, né, Projeto Verão não seja só de agora, mas que seja do ano inteiro. Eu desejo muita saúde a vocês e muito sucesso. Um beijão! Beijos!